Profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 1. Pode ficar tranquilo, meu querido irmão, minha querida irmã, porque está na sua Bíblia. Você pode ficar tranquilo. O antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Antes de nós lermos o texto, nós vamos orar mais uma vez, porque nós precisamos que o Espírito Santo de Deus quebrante o nosso coração. Nesse momento nós não vamos ouvir a palavra de um homem pecador, porque a palavra de um homem pecador não sustenta a nossa fé e não transforma as nossas vidas. Mas nós vamos ouvir a bendita palavra do Senhor através do servo que Deus levanta para que seja ministrada a sua igreja. Eu não sei você, mas eu tenho um profundo desejo no meu coração de ouvir mais uma vez o Senhor falando comigo nesse texto. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Não apenas receber mais informação bíblica, mas receber a bendita palavra de Deus através da atuação poderosa do Espírito Santo na sua vida, fortalecendo-o na fé e nos edificando como igreja do Senhor. Então vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa, bendita, poderosa e suficiente palavra. Nós amamos a Tua palavra. Deus, ela é o sustento das nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminhar. Mas, Senhor, muitas vezes, em razão da incredulidade do nosso coração, da dureza do nosso coração, dos cuidados deste mundo, muitas vezes, Senhor, nós perdemos riquezas fornecidas pela Tua palavra, em razão, Senhor, de não nos entregarmos por completo neste momento do culto, no qual o Senhor, através do Teu Santo Espírito, mediante a Tua palavra, fala com o Teu povo. E o que nós te pedimos nesse momento, Senhor, é para que verdadeiramente as nossas vidas recebam o alimento verdadeiro da Tua palavra. Não um alimento forjado, não uma palavra manipulada por homens, mas a palavra do Senhor, a verdadeira e santa palavra de Deus. Senhor, quanto a mim, a minha oração, Deus, é aquela que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 2. Deus, eu espero ser encontrado como um despenseiro fiel. Ajuda-me, Senhor, neste privilégio e nesta responsabilidade da pregação da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Queridos irmãos, eu queria começar essa mensagem nessa noite perguntando a você, mas essa pergunta não precisa ser dada no início da mensagem, mas talvez ela precisa ser dada por você, não a mim, talvez não ao irmão que está ao seu lado, mas ao Senhor. E a pergunta é tão simples: você ama verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quero perguntar mais uma vez para que fique muito claro, mas abra não apenas os seus ouvidos, abra a porta do seu coração e responda: você ama verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo? E mais, uma pergunta que poderia ser anexa a esta é: qual é a prioridade da sua vida? A prioridade na sua vida tem ocupado, de fato, o lugar como prioridade? Ou nós temos invertido as nossas prioridades? Nós temos colocado aquilo que é secundário, terciário, quaternário, no lugar daquilo que é o principal, no lugar daquilo que deve ser o centro, o princípio que fundamenta e que direciona todas as coisas das nossas vidas. Essas duas perguntas, na verdade, a segunda decorrente da primeira. Você ama verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus? Aquilo que é prioridade está de fato como prioridade na sua vida? Para respondermos essa pergunta, o texto do profeta Ageu nos traz uma indicação para que essas perguntas sejam corretamente respondidas. E a indicação é repetida no versículo 5, é dita no versículo 5, e repetida no versículo 7. O texto diz não como uma sugestão, o texto diz não como um indicativo, mas o modo do verbo mostra que é um imperativo, é uma ordem. O texto diz: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. E é sobre considerarmos o nosso passado que eu acredito que o Espírito Santo do Senhor, através da sua santa palavra, quer falar conosco nessa noite. Mas antes de nós nos aprofundarmos nas riquezas desse texto, eu queria que primeiramente nós analisássemos o contexto no qual esse texto é produzido, é dado ao povo de Deus através do profeta Ageu, para que possamos perceber se existem circunstâncias que são parecidas com as circunstâncias que nós vivemos nos nossos dias. Porque, na verdade, o profeta Ageu ministra essa palavra no ano 520 anos de Cristo. Nós estamos falando de 25 séculos de distância. E será que a palavra do Senhor tem tanto poder para dar esse salto de tantos anos, atravessando tantos séculos, para falar conosco? Ou será que a palavra de Deus é uma palavra datada? Tem o valor apenas para os seus dias, mas não fala mais para nós nos dias de hoje. Nós bem sabemos que essa palavra é viva, poderosa e eficaz. E nós precisamos entender que ela fala não apenas ao povo do Senhor naquele período da história, mas continua falando ao povo do Senhor hoje, no tempo que se chama presente, para a glória de Deus e para o bem das nossas vidas na presença do Senhor. O texto nos diz no versículo 1, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Nós precisamos entender que alguns profetas, como Ageu, Zacarias, são profetas contemporâneos. Ageu e Zacarias, por exemplo, começam a proferir a palavra do Senhor na mesma época, no ano 520 anos de Cristo. E é tão interessante que nós estamos falando de cerca de 17 anos de distância do tempo em que o povo do Senhor, através da misericórdia de Deus, deixa o segundo grande cativeiro, deixa o segundo grande exílio na Babilônia, através do agir do Senhor na vida do grande imperador Ciro da Pérsia, e em 538 o povo recebe uma autorização para retornar a uma terra que havia sido prometida pelo Senhor para este povo. O povo retorna, Jerusalém está completamente desolada, Judá está completamente destruída, e é tão interessante que o povo retorna, vê a terra da promessa destruída, mas começa um processo de reedificação, crendo nas promessas do Senhor. Porém, em razão de muitos problemas internos, apatia, indiferença, observação apenas das circunstâncias adversas, ao invés de olharem para o Deus da aliança, para o Deus da promessa, e circunstâncias externas, ameaças de inimigos, de vizinhos ao redor, o povo desanima do início da construção do templo. O povo começa a mexer na reconstrução do templo e o povo para. E é justamente neste contexto que o profeta Ageu é levantado pelo Senhor para que possa ministrar esta primeira das 4 palavras proféticas que constituem o livro do profeta Ageu. E é muito interessante que quando nós pensamos na reconstrução do templo, o templo no Antigo Testamento ele tem um profundo significado. O povo que se relacionava com o Senhor de uma maneira muitas vezes instável, em tabernáculos, recebe uma promessa da parte de Deus. Deus diz que o povo precisava edificar a ele um templo, e que a presença do Senhor se manifestaria neste templo, e que o Senhor seria conhecido do seu povo através do relacionamento que ele estabeleceria com o seu povo, isso se dando por meio do templo. Então, quando o texto fala sobre o templo, está falando muito mais do que só uma construção humana, mas está falando sobre o lugar onde Deus habitava com o seu poder, com a sua glória, trazendo vida e trazendo transformação à vida de Israel. É isso que o templo significa. Para nós, o templo tem um significado hoje muito superior, porque o próprio verbo de Deus tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós sabemos que essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Nós sabemos que nós hoje somos as pedras vivas, o santuário de Deus, conforme diz 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 5. E muitas vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo, como por exemplo em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, dizendo que nós somos casa de Deus, que nós somos santuário do Senhor, que nós somos edificação onde Deus habita e onde Deus recebe os seus louvores. Então, quando nós pensamos na reconstrução do templo naquele momento, nós pensamos na construção de um edifício. Quando nós pensamos na reconstrução do templo nos nossos dias, nós pensamos num edifício que é composto por vidas, por pedras vivas. Nós pensamos na minha vida e nós pensamos na sua vida. E aqui nesse texto aparecem 2 pessoas importantes a quem o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, ministra a palavra do Senhor. O primeiro deles é um líder político, é o governador de Judá, Zorobabel, da linhagem davídica. Tanto é verdade que nós vamos ver na genealogia de Jesus dizendo sobre Salatiel, sobre Zorobabel, até chegar no Senhor Jesus Cristo. E mais, fala não apenas a liderança política, aqueles que exercem a administração no povo do Senhor e naquele momento numa teocracia. Para nós hoje de uma forma diferente, aqueles que administram o povo do Senhor, não apenas de modo civil, mas aqueles que administram o povo do Senhor no cuidado como igreja. E sobre aqueles que lideram na igreja do Senhor. E a representação está no profeta Josué, no sacerdote Josué, que representa a liderança espiritual no povo de Deus. Então a liderança espiritual,
a liderança política ou administrativa recebem esta mensagem. Um contexto onde Jerusalém está completamente desolada. Um momento onde o povo começa a pensar na reconstrução do templo, vê os desafios internos, vê os desafios externos e abandona essa caminhada. Só que o profeta diz que o povo, nessa empreitada, precisava considerar o seu passado. Porque quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver o porquê nós precisamos considerar o nosso passado. Nós vamos ver o porquê de prioridades ocuparem de fato o lugar de serem a primeira coisa em nossas vidas. Não colocando coisas secundárias ou de outras ordens no lugar daquilo que é primário, daquilo que é fundamental, daquilo que é o mais importante nas nossas vidas. Quando nós olhamos o texto vai dar um retrato de como estava o povo do Senhor. E a primeira coisa que mostra é que o povo estava com uma profunda letargia. O povo estava como que se fosse adormecido. O povo estava completamente doente. Olhava-se para o povo e pensava-se que o povo estava morto. O povo era insensível às coisas do Senhor. E o que é pior, era insensível às coisas do Senhor e fazia um diagnóstico das coisas do Senhor com uma profunda postura de espiritualidade. Olha o que o texto diz no versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí nós pensamos, não na casa do Senhor daqueles dias, mas na nossa igreja dos nossos dias. Será que é tempo de nós continuarmos a construção da igreja do Senhor? Será que é tempo de nós nos preocuparmos com aquilo que é importante para Deus? Será que é tempo de nós cumprirmos o nosso papel como pedras vivas, contribuindo para a construção de um lindo edifício espiritual, uma igreja bíblica, cheia do Espírito Santo, como nós entendemos uma igreja adoradora, sacerdotal, missionária e profética? Ou será que não é tempo de nós construirmos isto? Será que as conjunturas internas, os problemas que nós temos como igreja, será que as conjunturas externas, os ataques que nós recebemos desse mundo tão contaminado pelo maligno, será que nós vamos fazer da mesma forma que o povo fez? Começa a botar a mão no arado, na reconstrução do templo, mas vê as dificuldades e abandona? E o pior é que o texto diz, olha, não veio o tempo da casa do Senhor ser construída, colocando-se estas pessoas numa posição de conhecedores espirituais da vontade de Deus. Mas aí vem a resposta do Senhor. A resposta do Senhor no versículo 3 e no versículo 4 diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É tão interessante que Deus corrige essa visão tão equivocada que o povo tinha. E o texto diz que Deus não apenas corrige, mas Deus corrige expondo o pecado do povo. O texto diz, por acaso é tempo de vocês construírem casas apaineladas? Em algumas traduções, com tetos que são abobadados, que são arredondados, que são estilizados com madeira para dar um aspecto de luxo, um aspecto de suntuosidade, um aspecto de beleza. É tão interessante que o texto diz, vocês dizem que não é tempo de construir a casa de Deus, de reconstruir, a casa de Deus. Mas é tempo de vocês construírem casas sofisticadas. E o texto mostra, é tempo de vocês se preocuparem em primeiro lugar com a vida de vocês, ao invés de se preocupar com a casa do Senhor. Quem diz isso é o Senhor. Quem diz isso não sou eu. E aí nós precisamos começar a pensar, nós como igreja, como nós temos agido. Queridos irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Eu falo isso olhando nos olhos dos irmãos com profundo amor em Cristo, como um dos pastores dessa igreja. Mas a nossa igreja, no dia de hoje, vivenciou uma realidade, no mínimo, diferente. Para não dizer extremamente triste e para não dizer extremamente delicada do ponto de vista do nosso compromisso com o Senhor. É claro, irmãos, existem profissionais que, em razão da vocação dada por Deus, que trabalham com serviços de urgência, esses profissionais, amando o próximo através do seu serviço, em alguns momentos não podem estar na casa do Senhor aos domingos. Nós pensamos, por exemplo, em alguns médicos de plantão, nós pensamos em policiais, nós pensamos em bombeiros. Isso pode acontecer, e a nossa confessionalidade diz que essa é uma das formas de nós guardarmos o dia do Senhor. Hoje aconteceu um feriado no nosso país, um feriado católico,
Um feriado que vem frontalmente contra a nossa fé. E eu imagino que nenhum dos servos do Senhor deixaram de vir à casa de Deus porque estavam curtindo o feriado. Hoje aconteceu um momento importante de uma entidade parceira de nossa igreja, realizando um almoço beneficente e um almoço de comunhão na comunidade onde eles estão instalados. Mas eu queria perguntar para você, foi a primeira vez na história da nossa igreja que uma Assembleia Geral Extraordinária não aconteceu. Uma Assembleia para que diáconos e para que pastor seja eleito ou reeleito na igreja do Senhor Jesus. E aí eu fico pensando, o que nós estávamos fazendo na manhã de hoje? Já parou para pensar nisso? Será que você estava cumprindo o mandamento de guardar o dia do Senhor? E eu falo isso, irmão, não como acusação, mas eu falo isso como exortação, porque foi essa mesma palavra que o Senhor trouxe através do profeta Ageu, dizendo, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Quando nós pensamos, queremos o crescimento da igreja, nós queremos que a igreja cresça. Mas quando nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a Bíblia diz que o crescimento da igreja traz alguns problemas. E o problema ali exposto é que as viúvas dos hebreus estavam ficando descobertas da contribuição da assistência aos santos. Sabe qual é a resposta de Deus? Não tirem pessoas de posições específicas e coloquem-as em outras posições. Mas a resposta de Deus é, escolham homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens consagrados na palavra, homens que têm bom testemunho dos de dentro e dos de fora, e levantem estes homens para que os problemas do crescimento da igreja sejam supridos. Sabe o que acontece? Deus levanta 7 homens cheios do Espírito Santo e que cumprem essas finalidades. E se você continuar lendo, veja depois na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o texto diz que esses homens foram levantados, que os problemas da igreja foram enfrentados e que a palavra do Senhor continuou crescendo, avançando e muitas pessoas iam se rendendo à fé em Jesus Cristo. Mas hoje nós, como igreja, não assumimos esse nosso papel. Deixamos de pensar no crescimento da igreja, no enfrentamento dos problemas da igreja e na continuidade do crescimento da igreja. Por quê? Porque nós não estávamos aqui. E mais, irmãos, nós pensamos na recondução ou não da pessoa que Deus tem colocado sobre nossas vidas nos últimos 27 anos, para o pastoreio da igreja. E nós, de uma maneira indiferente, chegamos até aqui e não nos posicionamos. Eu assumo essa responsabilidade pessoal como pregador e como um dos pastores dessa igreja. Essa responsabilidade ela não é do conselho da igreja, essa responsabilidade é minha. Mas muitas vezes nós dizemos, quando nós vamos ordenar ou instalar diáconos, nós vamos honrar vocês, contem conosco. Nós há 27 anos estamos dizendo que nós amamos ao nosso pastor, que nós vamos cuidar dele, disso e daquilo outro. Mas qual foi a resposta que nós demos hoje? É uma resposta de amor sincero? É uma resposta de honra? Ou será que nós estávamos cuidando dos tetos das nossas casas? Para ficar mais bonito, para ficar mais suntuoso. Temos muitas preocupações pessoais e invertemos aquilo que deve ser prioridade. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. E se nós amamos a igreja, e se nós temos temor diante da palavra do Senhor, nós precisamos entender qual é o nosso papel diante dessa grande responsabilidade que está diante de nós. Mas o texto continua dizendo, o texto não para por aí. O texto mostra que este profundo equívoco espiritual, essa letargia na fé, essa insensibilidade, essa indiferença do povo com a obra do Senhor, muito mais do que com uma denominação específica ou com pessoas específicas, mas com a igreja do Senhor. E por isso a pergunta no início desse culto, você ama verdadeiramente a igreja do Senhor? Aquilo que é importante está com prioridade na sua vida ou não? O texto diz qual era a consequência na vida das pessoas. Talvez muitas pessoas vão levantar algumas desculpas dizendo, olha, eu não estive na igreja hoje por causa disso, por causa daquilo outro. Você fica em paz. Você não precisa dar satisfação para mim. Você dá satisfação para o Senhor da igreja, para o Senhor da sua vida. Mas o texto mostra que essas pessoas, por causa da insensibilidade delas, elas corriam cada vez mais atrás das coisas pessoais na sua vida. E o que acontecia? Cada vez mais elas estavam piores. Olha o que diz o versículo 5. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E esse é um momento importantíssimo para nós como igreja, irmãos. Nós precisamos pensar, como é a nossa fé em Jesus Cristo hoje? Eu tenho amado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, com o primeiro amor do passado?
ou eu já estou cheio de vícios, estou cheio de amargura, não vejo mais beleza na fé cristã, e sou um dos primeiros a murmurar na igreja do Senhor Jesus. Será que é assim que está a nossa fé? Olha para o seu passado. E aí, a questão de olhar para o passado não é de idolatrar os tempos do passado, não é de viver apenas num saudosismo, mas é de olhar para o passado, para que o presente da nossa fé seja devidamente construído, para que o futuro em Deus aconteça de uma maneira gloriosa. É isso que o texto nos diz: considere o vosso passado. Hoje de manhã, ao saber de que não houve a Assembleia Extraordinária de nossa igreja, eu fiquei pensando um pouquinho dos irmãos que há 64 anos atrás, pela graça de Deus, estabeleceram-se nessa localidade, plantaram aqui a primeira igreja presbiteriana da cidade de Juiz de Fora, uma igreja que já foi plantadora de tantas outras igrejas, que já enviou tantos pastores para o país e para fora do país, uma igreja que é profundamente missionária, que tem uma característica de ser plantadora de outras igrejas, que ajuda em inúmeros trabalhos sociais. Eu fiquei pensando na vida desses irmãos. E eu que estou participando de um processo de plantação da igreja ali na região da Cidade Alta, a gente vê a luta, a gente vê a dificuldade, a gente vê o desafio que recai sobre nós na plantação de uma igreja para o Senhor Jesus. Não de um projeto humano, não da promoção de um nome de A ou de B, mas da plantação de uma igreja para o Senhor Jesus Cristo. E aí nós ficamos pensando muitas vezes nesse tipo de postura. Fico imaginando irmãos como o seu Vicente, que está sentado aqui, com mais de 90 anos, um dos membros fundadores de nossa igreja. Talvez valeria a pena, depois desse culto, ao longo da semana, ou ao longo dos dias desse ano, a gente sentar para conversar com o seu Vicente, como de vez em quando eu faço, para ouvir a luta, o sacrifício, as lágrimas, as renúncias de irmãos no passado que vivenciaram uma fé bíblica, que nos deram um grande testemunho na fé no Senhor Jesus, para que hoje nós fôssemos essa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E aí nós pensamos muitas vezes que nós desprezamos o nosso passado. Nós achamos que nós somos a última cereja do bolo. Nós achamos que o evangelho está centrado em nós. E muitas vezes, ao invés de termos um compromisso de verdadeira membresia, nós nos tornamos consumidores da fé. Eu vou para consumir a adoração, eu vou para consumir o aconselhamento, eu vou para consumir isso e aquilo, eu pago o meu dízimo, eu estou pagando pelo serviço, eu me comprometo com aquilo que eu quero. Só que a membresia é muito mais do que ter o seu nome, meu querido irmão, minha querida irmã, inscrito num hall de membros. A membresia significa estar ligada à igreja do Senhor Jesus Cristo através de uma igreja local. Não adianta você achar que você consegue ter ligação com a cabeça sem ter ligação com o restante do corpo. Não adianta você achar que tem ligação com o Senhor Jesus Cristo se você não está ligado com sua igreja. E aí o texto diz: considerem o vosso passado. O texto diz: vocês estão semeando muito, mas estão recolhendo pouco. Comem, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sabe o que eu aprendo de uma forma muito clara com esse texto? Quanto mais nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, mais a nossa vida passa a ter inconstância, escassez e passa a ser alvo, muitas vezes, até de maldição. Por quê? Porque nós invertemos as prioridades. E Deus, irmãos, não ocupa segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ou Ele é o Senhor, ou a sua causa é prioridade para as nossas vidas. Ou então nós somos religiosos, frequentadores de igreja, simpáticos ao Evangelho, mas nós não temos um compromisso ainda maduro e consistente com o Senhor Jesus. O texto continua a nos dizer também, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, considere o vosso passado. Olha a história que tem sido construída. Olha a igreja que ao longo dos anos tem sido formada através de vida de tantos irmãos, de tantas irmãs fiéis no comprometimento com o Senhor, que não veem as coisas da igreja como peso, que enfrentam os problemas da igreja com coragem, com amor. Pessoas que têm a verdadeira entrega, que entendem que melhor é dar do que receber, que entendem que os problemas da igreja, a primeira responsabilidade dele é comigo, em oração, em participação, em entrega, em envolvimento. Que diz que ama a igreja não da boca para fora, mas que ama a igreja com as suas atitudes. Versículo 7 nos diz, considerem o vosso passado.
E o texto vai continuar nos dizendo no versículo 8. Vocês que estão preocupados em pegar madeira para construir tetos muito bonitos, muito suntuosos, com grandes detalhamentos de estilo, façam uma coisa, ao invés de pegar madeira para os seus interesses pessoais, sobe, pega madeira e passa a construir a casa de Deus. Nós temos recursos para todas as coisas na nossa vida pessoal, mas muitas vezes nós não temos recurso, envolvimento, desprendimento para as coisas do Senhor. Irmãos, a Assembleia é um exemplo, talvez dentre muitos, diante das dificuldades e dos comportamentos que nós temos tido. Irmãos, nós não nos atrasamos para os nossos compromissos de trabalho, nós não nos atrasamos na entrega de coisas que são importantes para nós, uma bolsa de estudos, uma determinada oportunidade de emprego, você não se atrasa. Agora, com as coisas do Senhor, com uma decisão tão importante na Igreja de Cristo, nós muitas vezes andamos insensíveis, indiferentes. Isso não pode ser assim. E o Senhor vai continuar a nos dizer, vocês esperam muito e vem a ser muito pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu com um assopro dissipo, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, os nossos interesses egoístas não podem se colocar em pé de igualdade com os interesses de Deus. E o maior interesse do Senhor Jesus é amar a sua igreja, fortalecer a sua igreja, expandir a sua igreja e alcançar os perdidos através da sua igreja. E quem é essa igreja? É o templo do passado? Paredes, construções? Somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. A igreja sou eu. A igreja é você. A responsabilidade não é simplesmente só do próximo, mas antes de tudo ela é sua. E nós precisamos assumir essa responsabilidade nas nossas vidas. A igreja tem que passar a deixar de estar em segundo plano. A gente tem que parar de entregar sobra para Deus, nos preocupando primeiramente com as nossas casas. Irmãos, isso não pode acontecer. E é tão maravilhoso que Deus diz que Ele pesa a mão sobre o seu povo para trazer correção ao seu povo, para trazer despertamento ao seu povo. E eu creio que neste dia de hoje, Deus quer trazer um despertamento a nós como igreja. Quer trazer um despertamento à liderança. Talvez nós tenhamos aqui na frente os Josués, os Zorobabéus dos nossos dias. Aqueles que exercem a administração e que exercem a liderança espiritual da igreja. Deus precisa mexer conosco. Nossa igreja precisa muitas vezes de renovo. Nossa igreja precisa ter coragem de enfrentar os seus problemas. Nós precisamos nos dispor para isso. Mas mais do que isso, é um chamado também para todo o povo. E aí nós percebemos, irmãos, através da palavra de Deus, nos exortando, nos confrontando, mostrando o nosso pecado, a nossa indiferença, a nossa letargia com as coisas do Senhor e a nossa clara disposição para as coisas particulares e pessoais, nós vamos ver que a palavra de Deus continua tendo poder para quebrantar o coração. A graça de Deus continua nos recebendo. E da mesma forma que a situação foi transformada no passado, a situação pode ser transformada nos nossos dias. Olha o que diz o versículo 2. O texto nos diz, então Zorobabel, o filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atentaram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Mais uma vez, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E qual vai ser a nossa resposta? Mais indiferença? Será que o nosso coração está tão duro? Será que a gente tem tanta amargura no nosso coração que a gente vai continuar indiferente às responsabilidades que nós temos como membros de amar a igreja, de servir ao próximo, de empenhar a nossa saúde, os nossos recursos financeiros, as habilidades que Deus nos dá para a glória dele na igreja? Ou nós vamos continuar pensando simplesmente e primeiramente no nosso umbigo, na nossa casa, na nossa necessidade pessoal? O texto diz que a liderança constituída, e mais do que isso, o texto diz que o povo atentou, não ficou com indiferença, não ficou com insensibilidade no coração,
mas o povo atentou, o povo obedeceu e mais, o povo temeu diante do Senhor, percebendo que poderia fazer muito mais para que a reconstrução acontecesse, para que o templo fosse novamente edificado e para que Deus voltasse novamente a agir de maneira poderosa no meio do seu povo. Qual vai ser a nossa resposta diante dessa palavra? Nós vamos atentar? Nós vamos temer ainda mais no nosso coração? Ou nós vamos agir com esta indiferença que era a característica do povo quando vai se abandonando, vai deixando a aliança, o pacto com Deus? Versículo 13, o texto diz: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E quando Deus é conosco, nós precisamos de mais alguma coisa? Quando Deus é conosco, tem algum problema da igreja que não pode ser vencido? Quando Deus é conosco, tem alguma dificuldade na nossa vida pessoal que não pode ser vencida na força do Senhor? Quando Deus é conosco, nós não podemos estar fortalecidos ainda mais como igreja para continuar construindo este templo, esta igreja, para a glória do Senhor. Nós temos a promessa, nós temos tudo o que nós precisamos. O texto diz: o Senhor é convosco. Deus tinha todos os motivos para não ser mais com o povo, porque o povo, mais uma vez, caía em rebeldia, caía em insensibilidade e colocava as suas coisas em primeiro lugar, ao invés de colocar o Senhor, o seu reino, a sua causa em primeiro lugar. Deus podia não receber o povo, Deus podia não mais conceder a sua presença ao povo, mas Deus diz: eu serei convosco. E Deus, irmãos, Deus continuará sendo conosco. A igreja é dele, não é nossa. A igreja não é de homens, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós somos este povo do Senhor. E por isso nós precisamos nos envolver nesse processo. Nós precisamos, ao invés de buscar as nossas prioridades na vida particular, buscar aquilo que é prioridade e que é interesse para o Senhor nosso Deus. E aí o versículo 14 nos diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Irmãos, é o mesmo espírito que age sobre a igreja hoje. E na verdade nós temos uma atuação poderosa do Espírito Santo, porque hoje ele é derramado sobre toda a carne. Se você é um crente em Jesus e, portanto, membro dessa igreja em razão deste compromisso com o Senhor, este mesmo Espírito age sobre a sua vida. E este Espírito desperta, este Espírito anima, este Espírito sacode, este Espírito nos tira do sono espiritual, este Espírito nos faz sonhar novamente as coisas do Senhor, a igreja do Senhor, uma igreja para a glória de Deus. Este Espírito precisa nos despertar mais uma vez nessa noite. Aqueles queridos irmãos que estiveram aqui, essa palavra também é para nós. Nós podemos talvez amanhã deixar de olhar para a prioridade de Deus, ser seduzido por coisas ao nosso redor e olhar para as nossas questões pessoais. Mas para você, meu querido irmão, que não esteve aqui hoje e que talvez não tenha estado há tanto tempo, que talvez não tenha se envolvido da maneira como deveria com a igreja, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor pode despertar a sua vida nessa noite. É o Espírito do Senhor que acorda, é o Espírito do Senhor que sacode, irmãos. Muitas vezes você está dormindo e pensando: nossa igreja é fraca, nossa igreja tem esse problema, nossa igreja tem aquele outro problema. Mas, irmãos, a igreja somos nós. Se a igreja é fraca, meu querido irmão, minha querida irmã, é porque em algum momento eu sou fraco. Se a igreja tem debilidades, é porque em algum momento eu tenho debilidades. Mas eu preciso entender qual é o meu comprometimento e a minha atitude diante daquilo que Deus fala conosco nessa noite. Nós precisamos entender isso, irmãos. Talvez o povo tenha se colocado à disposição ao 20º dia do 6º mês do ano 520 a.C. Mas se essa é a palavra de Deus, se quem fala é o Espírito Santo do Senhor, e se nós temos um quebrantamento verdadeiro no nosso coração, por mais difícil que seja ouvir essa palavra, saiba que se para você é difícil falar essa palavra, pode ter certeza que para mim é muito mais difícil ministrá-la, pelo peso, pela responsabilidade espiritual, que é falar em nome de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos fugir da realidade da palavra. E talvez, daqui a algum tempo, que nós possamos perceber no relato da nossa história, que neste dia,
no dia 2 de novembro de 2014, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, por graça e por misericórdia, visitou a sua igreja, despertou a sua igreja, mostrou à sua igreja que muitas vezes a igreja tem invertido as prioridades, que tem buscado as coisas pessoais sempre em primeiro lugar, e que deve pensar na casa de Deus, que deve pensar nas coisas do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, essa é a instrução da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos disse: busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que as coisas não têm ido tão mal na sua vida porque você está invertendo essa ordem? Será que as coisas não têm ido tão más na sua vida porque você não tem considerado o seu passado? Que o Senhor nosso Deus nos ajude, irmãos, como igreja. Que nós tenhamos a maturidade e a alegria de enfrentarmos esse desafio, de repensarmos qual tem sido a nossa prioridade e colocarmos o Senhor, que só pode